Olá, queridos, boa noite. Eu sou a Maria Salomão. Nós vamos dar início ao momento Perguntas e Respostas. O momento Perguntas e Respostas acontece todas as segundas e quintas-feiras e nós aguardamos vocês. A participação de vocês é muito importante para todos nós, porque todos aprendemos juntos. Primeira questão de hoje: qual a primeira consequência do suicídio? Bom, a pessoa quando comete o suicídio, ela está cometendo um grave erro contra as leis de Deus. Então, a primeira consequência é que ela não morre, achando que morre, mas ela vai se encontrar em um vale chamado Vale dos Suicidas, em estágio bastante de sofrimento, e a partir daí começará a vivenciar aquele ato que fez a todo momento, até chegar o período do seu recolhimento no mundo espiritual, porque ninguém sofre para sempre. Mas é algo muito difícil, muito doloroso. Depois tem muitos resgates aí nas outras reencarnações. Então, não é o caminho. Essa é uma porta falsa. Segunda questão: o sofrimento do suicida é de ordem moral ou ele sente dor como se estivesse no corpo? Ele sente as duas dores. Ele vai ter um sofrimento de ordem moral, que ele vai carregar aquela culpa, né? Aquela dificuldade, mesmo porque os sentimentos de todos os seus familiares que ele deixou aqui chorando na terra, sofrendo por ele, vai sentir tudo isso. Aqueles que não têm familiar nenhum vai sentir a própria culpa de ter cometido um erro, um grave atentado às leis de Deus e vai levar essa dor moral para outras encarnações e não vai saber por que ele tem essa angústia, essa depressão, mas foi em virtude de um suicídio. Receberá também a dor física. Por quê? Porque nós não temos só o nosso corpo físico, temos o nosso corpo espiritual. Então, quando ele comete o suicídio, ele destrói o seu corpo físico e vai sentir essa dor a todo momento no plano espiritual, porque essa é uma forma de ele ver que fez um ato errado. Questão número 3. Quando o médium diz estar vendo um espírito, é pelo próprio espírito que vê? Quando o médium vê um espírito, ele vê pelo corpo, pelo seu olho do espírito, que se reflete através dos olhos do nosso corpo físico. Mas a gente sempre percebe os espíritos através do nosso perispírito. Então é de perispírito para perispírito. Mas a gente vê aqui através, essa reflexão vai vindo através do corpo físico. Questão número 4. O que acontece com o perispírito após o suicídio? O perispírito depende de como foi feito esse suicídio, né? Por exemplo, uma pessoa que se jogou numa linha de trem, ela vai despedaçar todo o seu corpo, então o seu perispírito também fica da mesma forma. Então é algo assim muito doloroso, que vai levar bastantes reencarnações para que se reconstrua esse perispírito. Muitas das vezes precisa o espírito retornar somente até o ventre e não nascer, até a construção do perispírito de novo. Então é algo bastante trabalhoso, bastante doloroso, é algo que vai se. É um plantio muito doloroso. Então, se a pessoa estiver enfrentando esse problema, agora que nós estamos no mês aí da prevenção do suicídio, mas nós devemos acolher as pessoas todos os meses do ano, se estiver enfrentando esse problema, procure ajuda, porque depois do ato é muito danoso. Tem muitos resgates pela frente e o sofrimento é bem maior. Então procure ajuda que você consegue. Questão número 5. Macumba pega? Quando a pessoa, alguém procura aí alguns médiums que fazem esses trabalhos, desculpa, e
e acaba fazendo trabalho para alguém, aqueles espíritos ao qual foi pedido para que ele vá até a casa daquela pessoa, eles vão mesmo. E se aquela pessoa ela estiver com as portas e as janelas abertas da sua casa, eles vão entrar. O que é ter a porta e a janela aberta da nossa casa? É não orar e não vigiar. É aquela pessoa que está aberta com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, sem proteção alguma. Por quê? Porque é uma pessoa que, infelizmente, não procura uma religião, não procura fazer o bem, não procura eh, estar em contato com Jesus, então a harmonia dela está desajustada. Aí quando chega esses espíritos que porventura foi contratado, entre aspas, ali por alguém para fazer um trabalho, ou essa macumba, vamos dizer assim, entre aspas, que o significado de macumba não é nem esse, mas o que, que vai acontecer? Esses espíritos vão até lá e só vai pegar isso na pessoa se ela estiver com as portas e as janelas abertas. Se for uma pessoa que está no trabalho do bem, no trabalho do amor, isso não vai acontecer nada, não vai conseguir. Simplesmente essa energia não vai ficar, o espírito mesmo não vai se sentir bem ali, porque tem outros protetores e nada vai acontecer. Por isso que é muito bom a gente sempre orar, vigiar e trabalhar no bem. Questão número 6. Como se conformar diante do sofrimento? Tem situação que não dá para aceitar, realmente. Nesse mundo tem situação assim que é bem difícil de aceitar, porque nós estamos ainda numa terra expiatória, numa terra que tem muita maldade. Então tem coisas que realmente não dá para aceitar, principalmente se a gente já não compartilha mais disso. Nós vivemos de um mundo primitivo que antes aceitávamos muitas coisas. Aí veio uma certa evolução e nós já não aceitamos certas situações, certas ocorrências, e tem pessoas que para elas é comum. E às vezes a gente fica conformado, né? Mas o que é preciso fazer? Sempre buscar na oração, buscar a resposta de Deus, buscar o que que Deus pretende que nós aprendamos com aquela situação, e ele sempre dá a resposta para nós, mas a resposta vem no momento que a gente começa a se acalmar e passar aquela ansiedade. Né? Muita vontade do questionamento, e isso tudo a gente precisa questionar, precisa, mas para a nossa paz atrapalha. Então a gente precisa de um período para ouvir Deus, para ouvir os nossos mentores espirituais e deixar com que eles falem conosco e a gente entenda o porquê aquilo aconteceu, por que que está acontecendo, qual é a necessidade daquilo, porque nada passa sem que Deus veja. Então, façamos aí a nossa parte. Questão número 7. Por que podemos cumprir uma missão? Podemos cumprir uma missão depois de desencarnados? Bem, se essa missão for lá no plano espiritual, sim, se não, não. Se essa missão for aqui na Terra, a gente tinha uma missão de desenvolver algum trabalho, a gente fugiu dele, resolveu, sim, é, trilhar por outros campos, por outros caminhos, e deixamos de lado a nossa missão, a gente não pode terminar ela no mundo espiritual, não tem como, né? E isso acontece muito com a gente quando a gente reencarna, a gente vem com uma missão, na hora que entramos em contato aqui com a Terra, com as coisas materiais, fica muito difícil de nós nos recordarmos e terminarmos as nossas missões. Mas não tem como terminar uma coisa que era para ser feita aqui, não tem como terminar lá. Agora, se for lá a missão é diferente, mas não tem como, né? A gente precisa realmente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Questão número 8. Por que os homens mais inteligentes, que parecem ser superiores, são aqueles que também se mostram presos em vícios? Por quê? Porque a inteligência não tem nada a ver com a moral. A inteligência é uma coisa, a moral é outra. Lembre-se de Hitler. Hitler foi extremamente inteligente, um grande cérebro, um grande magnetizador das pessoas, mas ele não tinha moral. Então, inteligência não tem nada a ver com moral. Tem pessoas muito inteligentes
que estudam muito, mas não tem nada a ver com moral. Então, nós não podemos confundir as coisas. Por isso que erramos bastante. Para ter moral, a gente precisa entender os ensinamentos de Jesus e procurar praticá-los. Questão número 9. Quem são os falsos cristos e falsos profetas? Bem, os falsos profetas, os falsos cristos, né, vamos dizer assim, os falsos profetas são aqueles que pregam o bem, que pregam o amor, que pregam a paz, mas que na verdade só falam da boca para fora e no dia a dia não fazem nada e até riem sobre o que eles ensinam para as pessoas. São aqueles que abusam da inteligência e da gentileza e da humildade das pessoas, usando até a sua inteligência para diminuir as pessoas e passando um ensinamento de Jesus que ele mesmo não faz. Esses são os falsos profetas, então a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Questão número 10. O homem consegue evitar que alguns acontecimentos predestinados se realizem em sua vida? Sim, consegue evitar. Nós nascemos com um traçado, né? Com assim algo que nós precisamos passar aqui na Terra em virtude das nossas outras existências. Mas, se de repente eu tenho que passar por uma doença, mas né, desde o início eu voltei a minha vida para o amor, eu comecei a praticar o bem, eu mudei o meu estilo de vida, eu sou uma outra pessoa, eu sou uma pessoa mais voltada para Jesus e para a prática do bem, eu não passarei por essa doença. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, nós não sabemos o que a gente tem que passar. Então, mas a gente sabe que a gente tem que amar. Então, vamos amar, trabalhar cada vez mais para a gente poder aí ficar bem e é melhor resgatar no amor do que ficar resgatando na dor. Que Jesus possa abençoar a todos.